Olá, está no ar o Toda Mulher. Elas lavam, passam, cozinham, cuidam das crianças. De acordo com o IBGE, no Brasil existem aproximadamente 8 milhões de empregadas domésticas, mas apenas um quarto desse total tem carteira assinada. Para falar sobre os direitos dessas trabalhadoras, eu converso com a deputada Inês Pandeló e com a advogada trabalhista Camila Ximenes Cabral. Camila, quando a trabalhadora deixa de ser diarista e passa a ser empregada doméstica? Essa questão é uma questão que é resolvida pela jurisprudência. A jurisprudência tem entendido que empregada doméstica, que deve ter o vínculo empregatício, aquela empregada que vai à casa dos empregadores pelo menos 3 vezes por semana, em datas certas, em segunda, quarta e sexta, por exemplo. Então, a jurisprudência entende que essas são as empregadas domésticas. Acho que vão 2 vezes, de 15 em 15 dias. Um dia vai na segunda, outro dia vai numa semana vai na segunda, na outra semana vai na quarta. Essas são diaristas, portanto, são profissionais autônomos e não são empregadas domésticas. A pessoa que quer contratar uma empregada doméstica, ou seja, quer que a trabalhadora frequente a casa mais de 3 vezes por semana ou 3 vezes por semana, como essa pessoa deve proceder? Olha, é direito do empregador, quando vai contratar, requerer um atestado de boa conduta, um atestado de ficha limpa criminal, atestado de saúde, principalmente quando vai tratar com crianças, quando tem crianças em casa ou idosos que tenham boa saúde, e os documentos, em especial a carteira de trabalho. Quais são os principais direitos da empregada doméstica? Olha, a empregada doméstica tem uma legislação própria, A CLT não é aplicável às empregadas domésticas, com exceção da parte que fala de férias. Os principais direitos são a carteira assinada, o INSS, que o empregador tem que pagar uma parte, é descontado uma parte da empregada, mas o empregador tem que pagar outra parte. Férias, acrescidas de 1/3. 13º salário, FGTS. O piso, FGTS opcional. Se o empregador quiser, ele pode recolher o FGTS, mas ele não pode recolher e depois deixar de recolher. Ele fica, uma vez que opte pelo recolhimento, tem que ser sempre. E no caso de optando pelo recolhimento do FGTS, se demitir a empregada sem justa causa, vai ter que arcar com as multas previstas pela lei do FGTS. A gente vê a evolução, dos direitos. Você vê, a doutora falou, quando foi criada a CLT, não agregou à CLT o trabalho da empregada doméstica ou do empregado doméstico. Como também as trabalhadoras rurais, parece que não está na CLT. Também não. Não estão, E aí, muitos direitos não eram reconhecidos, E como que hoje, vários direitos, mesmo a trabalhadora doméstica não estando na CLT, ela foi conquistando esses direitos. Não começou lá, mas a Constituição de 88, ela já deu alguns, como férias, 13º. Foi a Constituição que garantiu às empregadas domésticas esses direitos, mas ela não garante todos. A Constituição, ela diz quais são os direitos básicos, as garantias básicas de todos os trabalhadores, mas essas garantias, só algumas são estendidas aos empregados domésticos. E a luta dela é difícil, porque empregada doméstica não trabalham várias empregadas domésticas no mesmo ambiente, então a união dessa categoria fica difícil. Mas elas estão conseguindo avanços, sim, como essa questão do FGTS, de poder ser incluída no regime de FGTS, já é uma grande vitória para... E a Constituição de 88, ela avançou muito, não é à toa que chama Constituição Cidadã, porque houve todo aquele movimento constituinte, Constituição sem povo, não cria nada de novo, era o slogan. Eu mesmo participei muito desse movimento que juntou o Brasil todo
para que a Constituição fosse mais aberta, para né? discutir. Que contemplasse alguns direitos humanos, a justiça social. Então, avançou muito. E as domésticas, né, são assim, até hoje, né, existem organizações que vão buscando por mais direitos, mas é uma classe também muito sofrida, uma categoria muito sofrida.